Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano e seja muito bem-vindo a mais um vídeo de dica. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre o VS Code, que é o editor que eu uso hoje, tá? Então, e algumas configurações que eu faço nele para ser um pouquinho mais produtivo. Antes de começar sobre as dicas aqui, né, eu vou passar basicamente 3 dicas. Eu gostaria de deixar um disclaimer aqui, né? Então, só um aviso que, na verdade, eu não sou muito fã de algumas extensões, etc., que geram código, tá? Então, nas dicas aqui eu vou falar algumas coisas que me ajudam bastante no dia a dia, mas eu não sou um usuário aí de gerador de código, tá? Então, extensões como Helmet, etc., não utilizo, tá? Ou Emmet, se não me engano, até esqueci o nome, eu não utilizo, tá? Então, mas quem gosta de utilizar, tá tudo bem. Aqui eu quero mostrar algumas coisas que eu utilizo no meu dia a dia e que ajudam bastante em alguns processos que eu faço, né, durante o meu dia aí. Bom, primeiro ponto que eu gosto bastante, tá? Eu gosto de poder, vou até abrir aqui o meu shell, né, um commander aqui no Windows. Uma coisa que eu gosto bastante é de poder abrir o VS Code a partir do path, né, então, ou a partir do shell. Então, algumas coisas que são importantes. Se eu colocar code ponto, eu abro esse diretório já dentro do VS Code, né? Então, ele já abre para mim com esse diretório aqui. Se eu colocar code e o nome do arquivo, ele já abre o arquivo para mim aqui, tá? Então isso me ajuda bastante, porque como o VS Code ele starta bem rápido, né? Então ele abre bem rápido, isso me ajuda bastante a ser um pouco mais produtivo. Se eu estou com um arquivo, eu estou navegando nas minhas pastas aqui no terminal e eu quero abrir esse arquivo logo, eu posso usar code e digitar o nome do arquivo, ou o nome do diretório, ou o diretório atual com um ponto, e ele já abre para mim. Se você não configurou isso, né, então durante a instalação é perguntado no Windows se você quer instalar ou não. Se você não fez isso, como que você pode resolver? Você pode adicionar nas variáveis de ambiente, né, então você pode vir aqui no Windows nas variáveis de ambiente, procurar por path e a gente vai perceber que tem o local aqui do VS Code, tá? Então é só adicionar esse caminho aqui até a pasta bin da Microsoft VS Code aqui, tá? Então a gente já vai conseguir executar o code ponto, o code, o nome do arquivo, o code, o nome do diretório, a gente já consegue fazer isso. No Mac a gente tem uma instrução até do site do VS Code, que é esse cara aqui, ó, Launching from the Command Line, que é só abrir, executar um comando no Command Palette aqui e chamar o install code command in path. Tá? Então ele já faz isso pra gente, ou a gente pode fazer manualmente, igual ele mostra aqui pra gente. Tá? Então a gente tem essas duas maneiras aí, né? Então para Windows e para o Mac. Tá? Então isso é uma das coisas que agilizam muito. Tá? Então a grande maioria dos tutoriais que você vê aqui no DevPlano, nas nossas aulas, nos cursos premium e etc., eu utilizo essa abordagem. Tá? Então eu venho e já dou um code e o arquivo que eu quero, ou o code, o diretório que eu quero, e o Visual Studio Code já abre para mim esse diretório ou esse arquivo, tá? Então ajuda bastante. Outra coisa que ajuda bastante, vou voltar aqui agora para ele, é essa aba View aqui, tá? Então eu gosto bastante dessa sequência aqui embaixo, tá? Então, para a gente conseguir enxergar algumas coisas que muitas vezes não dá para enxergar a olho nu, né? Então, muitas vezes se você tem uma linha muito longa, não é ideal você ter uma linha de código muito longa, mas se você tiver, você pode ligar o Word Wrap aqui. O que ele faz? Se tiver uma linha muito longa, ele mostra com 2 linhas, tá? Outra coisa que é bastante legal é o Minimap, que é esse cara aqui do lado, né? Então se eu trocar aqui o Minimap, eu consigo ter uma visão do arquivo geral e eu consigo passar pelo arquivo, né? Então é bastante legal. O white space, né? Então aonde está os caracteres como espaço e tab. Outro ponto que é bastante interessante, caracteres de controle também é legal. Acho que aqui não tem nenhum, deixa eu ver. Acho que não tem nenhum. Mas caractere de controle também é legal, né? Que são caracteres, se não me engano, acho que o tab é considerado caractere de controle. É que aqui o meu ele já está colocando o tab como espaço. Mas o caractere de controle também é legal. E o que eu acho fantástico, né? Então, que é o breadcrumb, tá? Então, se a gente ativar ele, ele mostra isso aqui pra gente, ó, que é muito útil, tá? Então, se eu tirar aqui, ó, eu não sei o caminho completo do arquivo, se eu ativar, eu sei direitinho onde ele está, ó, client, source, form e job seeker aqui, por exemplo. Obviamente aqui esse diretório aqui ele é um diretório de teste, né? Então por isso está tudo zoado, né? O nome do arquivo e o nome do componente aqui está diferente.
mas seria um problema que a gente conseguiria identificar aqui, né, nesse caso, desse componente que tá em React aqui. Bom, e aí a última dica que eu tenho aqui, ela me ajudou bastante num último projeto que eu tive, onde a gente teve que identificar quem gerou um bug, né? E foi bastante legal porque ela me ajudou a funilar isso. É uma extensão que ela é chamada Git Lens, ou lentes do Git aí. Ele abre um item a mais aqui, né? Então a gente tem esse Git Lens, e a gente tem algumas coisas que são bem legais. Quando a gente clica numa linha, ele mostra a história da linha, né? Então ele mostra quando eu adicionei essa linha, quando que eu mexi nessa linha. Quer ver? Vamos pegar uma linha que eu mexi mais aqui, ó. Adding Companies. Então ele mostra direitinho como que, obviamente aqui os comentários estão meio toscos porque eu fiz esse repositório só de teste, tá? Então é uma prova de conceito que eu fiz num projeto, então que está atualizando, inclusive uma planilha do Excel. Mas é legal que a gente consegue ter todo o histórico do arquivo aqui, tá? Então o que é legal? Como que o Git Lens me ajudou? Tá? Ele mostrou para mim quem tinha adicionado um bug num projeto, tá? Então foi um bug bem grave, e a minha missão nesse projeto era descobrir quem foi, né? Então, e por que passou por todos os processos de qualidade esse bug. Era um bug muito grave, e o Git Lens me ajudou a achar, tá? Então, com o Git Lens eu consegui achar, porque ele mostrou direitinho o histórico da linha, né? Então fica bem mais fácil aí da gente identificar isso, tá? Então é bem legal. Ele mostra mais informações, ele adiciona mais botões aqui, mas geralmente o que eu uso muito, eu coloco ele aqui e vou tentando achar, né? A gente tinha achado onde era o bug da linha e a gente descobriu por meio desse painel aqui, tá? Então ajudou bastante. Ele mostra também algumas informações no meio da... Deixa eu só dar um desfazer aqui. Ele mostra também, ó, na linha, quando que eu adicionei isso, né? Então, quando eu clico na linha aqui, ele mostra para mim que eu mexi nessa linha 2 dias atrás, e a mensagem que eu coloquei no commit foi Adding Companies. Então, é bastante legal isso também, né? Então, se você está editando o código, você já sabe exatamente o que mudou aqui, né? Então, aqui, na verdade, esse valor não existia, então a gente conseguiria comparar aqui também. É muito poderoso, tá? Então ajuda bastante aqui a gente a encontrar esse histórico, entender esse histórico do projeto como um todo, né? Então ele coloca, toda vez que eu coloco em cima, ó, eu mexi nisso aqui 2 dias atrás, 2 dias atrás, 2 dias atrás. Então assim, é bastante legal a gente conseguir entender o histórico, tá? Então se você tem que fazer uma revisão de código, etc., é bastante legal, tá? Você consegue trazer o histórico aí do GitHub. Vamos supor que você vai fazer um merge de um pull request, você consegue comparar direitinho, entender realmente o que está acontecendo naquela linha, fazer algumas considerações ou não, se for necessário, né, nesse pull request, e realmente entender o histórico aí do código. Tá? Então, que é bastante importante, e é uma das coisas que eu venho fazendo bastante. Né? Então, tentando identificar problemas em código, achar alguma coisa que não faz muito sentido no código, é por isso que eu acabo utilizando bastante. Bom, pessoal, essas foram minhas 3 dicas aqui de coisas que eu uso muito no meu dia a dia. Então, colocar o Visual Studio Code no path do sistema, tanto no Windows quanto no Mac. Usar o Git Lens para tentar achar no histórico aí no Git do meu arquivo se tem alguma coisa que eu possa descobrir sobre um bug ou algo nesse sentido. Então, se tiver alguma coisa relevante no histórico dele, de uma maneira muito mais amigável, também é bem legal. E o painel View aqui, não sei se você já explorou, mas eu aconselho bastante a explorar, porque ele ajuda a gente a ter visualizações bem diferentes, bem interessantes de como que está o nosso código aqui, tá? Então, é bem importante, não quero mais ver o white space, tá tudo bem. Mas é importante a gente entender como que está e como que a gente pode visualizar diferente aqui o nosso código. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, comentar, mandar para um amigo. E se você não é inscrito no canal, também se inscreve, tá? Clica no sininho aí para receber sempre as nossas últimas novidades. E eu vejo você num próximo vídeo. Até mais!